Eu enterrei a faca no peito dele devagar, sentindo o metal rasgar a carne como se fosse papel molhado, e sussurrei: isto é pela casa que me roubaste, pela vida que me negaste. Os olhos dele se arregalaram, não de dor, mas de incredulidade, como se o homem que eu amara por 10 anos não pudesse acreditar que a mulher mansa que ele conhecera se transformara num demónio de vingança. E então, ri, um riso seco, cortante, quicou pelas ruas vazias de Alfama, porque naquele momento, soube que a filha mimada dele havia plantado a semente, mas eu colheria a colheita. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que eu acreditava no amor como um porto seguro, um farol nas noites chuvosas de Lisboa. Mas naquela tarde de verão, quando o sol batia impiedoso nas pedras quentes do Chiado, tudo desmoronou. Ele, o meu noivo, o homem que me prometera o mundo, atendeu o telefone com um sim, filha, casual, e em segundos, a sua voz endureceu como o granito das muralhas de Belém. Sem uma palavra de defesa, sem um olhar de remorso, ele apontou para a porta e disse: sai. Agora. Não és bem-vinda aqui mais. E eu saí, arrastando a mala pela escada rangente, o coração latejando como um tambor de fado, enquanto a voz dela, estridente e venenosa, ecoava do outro lado da linha: ela é uma ladra, pai. Eu vi tudo. Eu me lembro do cheiro, aquele aroma acre de café queimado misturado com o perfume floral dela, que pairava no ar como uma acusação. O apartamento em Alfama, com suas paredes forradas de azulejos azuis e brancos, era o nosso ninho, construído tijolo por tijolo nos últimos anos. Eu chegara a Portugal 10 anos antes, uma jovem de 25 anos fugindo de uma vida cinzenta em Espanha, atraída pelas promessas de sol eterno e amores passionais que os livros pintavam. Encontrei-o num café no Bairro Alto, João, 42 anos, viúvo, com rugas que contavam histórias de perdas e uma filha adolescente que ele idolatrava como se fosse a Virgem Maria. Ela é tudo o que me resta da mãe dela, dizia ele, com os olhos marejados, e eu, tola, assentia, imaginando que o meu amor seria suficiente para preencher os vazios. Casamo-nos no civil 2 anos depois, numa cerimónia discreta na Câmara Municipal de Lisboa, com o Tejo como testemunha relutante. Ele era engenheiro naval, passando meses em estaleiros no Porto, mas sempre voltava com presentes, um colar de filigrana de Gondomar, uma garrafa de vinho do Douro. Eu gerenciava uma pequena livraria no Chiado, páginas esquecidas, um espaço apertado cheio de livros empoeirados e o cheiro de papel velho que me acalmava a alma inquieta. A vida era ritmada, manhãs com pão quente e queijo da serra, tardes perdidas em conversas sobre Camões e tardes quentes de amor na cama desarrumada. Mas então veio ela, Sofia, a filha mimada, 18 anos recém-completados, uma rapariga de cabelos loiros tingidos e unhas postas que via em mim uma intrusa no território sagrado do pai. Sofia morava connosco desde o ano anterior, depois de um escândalo na universidade em Coimbra, festas excessivas, namorados errados, uma suspensão por plágio que ela jurava ser injustiça. João, o pai protetor, trouxera-a para Lisboa como se fosse uma princesa exilada, instalando-a no quarto que eu usava como escritório. É temporário, amor, prometera ele, beijando-me a testa. Ela precisa de estabilidade. Estabilidade. Eu ri agora, amargamente, ao recordar. Estabilidade era o que eu perdia a cada discussão sussurrada no corredor, a cada porta batida com força à meia-noite, a cada acusação velada de que eu era a madrasta em terceira que queria o dinheiro do pai. O dia da chamada começou como qualquer outro. Acordei com o sol filtrando pelas persianas de madeira, o som distante dos elétricos subindo a colina. João já partira para uma reunião no estaleiro de Setúbal, deixando um bilhete na mesa da cozinha: volto ao anoitecer. Beijo. Preparei o pequeno almoço para Sofia, torradas com doce de ovos, como ela gostava, apesar do meu estômago revirar-se só de pensar nela. Ela desceu as escadas arrastando os pés, vestida com um robe de seda curto que mal cobria as coxas, o telemóvel na mão como uma extensão do corpo. Bom dia, Sofia, disse eu, forçando um sorriso. Ela resmungou algo ininteligível, sentou-se e começou a rolar o ecrã, ignorando-me completamente. Eu fui para a livraria cedo, o ar fresco da manhã carregado com o aroma de pastéis de nata da confeitaria vizinha. O dia correu tranquilo, uma senhora idosa comprou um romance de José Saramago, um turista pediu recomendações sobre fado. Por volta das 3 da tarde, o telefone tocou, era João, a voz cansada mas afetuosa. Tudo bem por aí? A Sofia está a portar-se. Ri-me. Como sempre. Mimada, mas inofensiva. Ele riu também,
um som que me aquecia o peito. Obrigado por seres tão paciente, Maria. És o meu anjo. Desligamos, e eu continuei a arrumar prateleiras, sonhando com o jantar, bacalhau à brás, vinho verde gelado, talvez uma noite de conversa na varanda. Voltei para casa por volta das 6, às pernas doídas de tanto andar nas calçadas irregulares. A porta estava entreaberta, estranho, pois João sempre trancava. Entrei, o ar pesado com tensão, e ouvi vozes no salão, a dele, grave e furiosa, e a dela, chorosa e manipuladora. Pai, eu vi. Ela estava a mexer nas tuas gavetas, a copiar os códigos da conta bancária. É uma ladra, pai, uma vigarista que quer o teu dinheiro. Meu coração parou. Empurrei a porta, e lá estavam eles, João de pé, o rosto vermelho como o vinho de Alentejo, Sofia encolhida no sofá, lágrimas falsas escorrendo pelo rosto maquiado. João, o que é isto? A minha voz saiu trêmula, mas firme. Ele virou-se para mim, os olhos flamejantes de uma raiva que eu nunca vira. Diz-me a verdade, Maria. Estavas a roubar-me. O choque foi como um murro no estômago. Roubar. Eu. Depois de tudo o que construímos. Sofia fungou, encenando mais drama. Eu ouvi ao telefone com uma amiga, pai. Vou limpar este velho e fugir para a Espanha. É verdade, eu juro. Mentira. Pura, suja mentira. Eu nunca falara assim, nunca sonhara em trair a confiança que ele depositara em mim. Mas João não me ouviu. A filha era o seu calcanhar de Aquiles, o ponto fraco que ela explorava com maestria. Sai, disse ele, a voz baixa mas inexorável. Sai da minha casa. Agora. Não houve discussão, não houve defesa. Apenas o som da minha mala sendo arrastada pelo chão de azulejos, o clique da fechadura atrás de mim, e o silêncio ensurdecedor da rua de Alfama, onde os turistas riam alheios à minha ruína. Eu caminhei sem destino, as lágrimas quentes misturando-se com o suor da humilhação, o sol poente tingindo o céu de vermelho sangue, um presságio, talvez, do que viria a ser. Naquela noite, hospedei-me num albergue barato no bairro Alto, um quarto minúsculo com paredes finas e o eco constante de guitarras de fado. Deitei-me na cama dura, o corpo tremendo de raiva e dor, e revivi cada momento, o anel de noivado que ele me dera numa noite chuvosa em Sintra, a promessa de um futuro juntos. Como podia ele acreditar nela? Sofia, que gastava o dinheiro do pai em roupas de marca e saídas noturnas, que me olhava com desdém como se eu fosse uma criada. Eu sabia das festas dela, dos rapazes que a levavam para os bares do Cais do Sodré, das notas falsas que forjava para encobrir as ausências. Mas João via apenas a pobre menina órfã, ignorando as evidências que eu tentava mostrar com delicadeza. A traição cortava fundo, como uma navalha enferrujada. Não era só a expulsão, era a erosão lenta da minha identidade. Eu, Maria López, a espanhola que cruzara a fronteira em busca de um recomeço, reduzida a uma acusada sem julgamento. Na escuridão do quarto, as lágrimas deram lugar a uma fúria fria, calculada. Eles vão pagar, sussurrei para o teto rachado. Vão sentir o que é ser traído, ser expulso do próprio mundo. O plano nasceu ali, fragmentado mas vívido, não vingança cega, mas uma que os destruísse por dentro, explorando as fraquezas que eu conhecia melhor do que ninguém. Sofia, a mimada, cairia primeiro, a sua fachada de princesa desmoronaria sob o peso da verdade. João, o cego, veria tarde demais o monstro que criara. Amanheci com uma clareza brutal. Tomei um duche frio, vesti a roupa amarrotada e saí para as ruas movimentadas. Lisboa acordava, vendedores de castanhas assadas, o cheiro de sardinhas grelhadas no ar, o burburinho de conversas em português misturado com inglês de turistas. Dirigi-me à livraria, ainda era minha, pelo menos por enquanto, pois o contrato de arrendamento estava no meu nome. Lá, entre as prateleiras de Essa de Queiroz e Mia Couto, comecei a traçar os passos. Liguei para uma amiga de confiança, Ana, uma advogada de divórcios no Rossio. Preciso de conselhos, disse eu, a voz firme apesar do tremor interior. Ele me expulsou sem nada. Mas eu tenho provas de que a filha dele é uma mentirosa patológica. Ana ouviu, e o seu silêncio era um julgamento suave. Maria, vingança é um fogo que queima quem o acende. Mas se quer justiça, começa por documentar tudo. Documentar.
Sim. Eu tinha mensagens de texto, Sofia pedindo dinheiro para emergências que cheiravam a drogas, fotos de festas onde ela bebia até cair, e-mails que eu vira acidentalmente sobre um namorado que a chantageava com vídeos comprometedores. Nada ilegal, mas o suficiente para pintar o quadro de uma rapariga descontrolada, não a vítima inocente que fingia ser. O primeiro movimento foi sutil. Enviei um e-mail anónimo para o reitor da Universidade de Coimbra, com anexos das notas falsificadas que Sofia usara no ano passado. Preocupação de uma familiar, escrevi, sem assinatura. Não era para destruir, ainda não, apenas para plantar dúvida, para que as perguntas começassem a fluir de volta para Lisboa. Enquanto isso, contactei o banco. Como noiva, eu tinha acesso parcial à conta conjunta, o suficiente para transferir uma quantia modesta para uma conta offshore que criei em nome de uma associação fictícia de apoio a mulheres traídas. Não era roubo, era equilíbrio. Ele me acusara de ladra. Pois que sentisse o gosto amargo. Dias viraram semanas, e eu me instalei num apartamento alugado em Moraria, um bairro labiríntico de escadas íngremes e ecos de morna cabo-verdiana. Trabalhei dobrado na livraria, expandindo o estoque com livros de psicologia, Freud, Lacan, estudos sobre manipulação familiar. Li vorazmente, absorvendo como a mente humana se quebra sob pressão, como o amor cego de um pai pode virar veneno. Sofia ligou uma vez, a voz doce como mel envenenado. O pai está zangado, mas eu disse que foi um mal-entendido. Volta, Maria. Somos família. Ri alto, sozinha no escuro. Família. Ela era uma víbora no ninho. João, por sua vez, enviou um advogado com papéis de divórcio, frios e impersonais. Assinei sem ler, rabiscando no fundo, diz-lhe que a filha dele é o cancro que o vai matar. O advogado piscou, confuso, mas levou. Eu imaginava a cara dele ao ler, o rubor subindo, a dúvida minando a certeza. E então, o golpe seguinte, contratei um detetive privado, um homem grisalho de Setúbal chamado Rui, que rastreou os hábitos de Sofia. Relatórios chegavam por correio, noites no Lux, o clube de luxo no Cais do Sodré, onde ela dançava com estranhos, compras em boutiques do Chiado pagas com o cartão do pai, e, o jackpot, uma conversa gravada com o ex-namorado, admitindo que ela plantara as provas contra mim para me afastar, porque a espanhola estava a roubar o pai dela. Armada com isso, enviei cópias para João, não todas, só fragmentos, anónimos, pingando veneno gota a gota. A tua filha mente como respira, dizia uma nota. Pergunta-lhe sobre o vídeo. Ele começou a ligar para mim, mensagens confusas, o que está a acontecer? Ela nega tudo. Eu respondia com silêncios, deixando a paranoia crescer como era nas paredes antigas. Sofia, sentindo o cerco, tornou-se errática, postagens no Instagram cheias de hashtags de família e amor, mas com olheiras profundas e stories borrados de lágrimas. O clímax veio numa noite de outono chuvoso, quando o vento uivava pelas ruelas de Alfama como um lamento de fado. Eu sabia que João estaria sozinho, Sofia saíra para uma festa de reconciliação, com amigas. Bati à porta do apartamento, encharcada, o cabelo colado ao rosto como algas do Tejo. Ele abriu, o rosto envelhecido 10 anos em meses, os olhos vermelhos de noites insones. Maria. Entra. Entrei, o cheiro familiar de lavanda e tabaco me sufocando. Sentámo-nos na cozinha, a mesa onde outrora partilháramos sonhos agora um campo de batalha. Eu sei tudo, disse eu, calmamente, deslizando o envelope com as gravações. Ele ouviu, o rosto contorcendo-se em agonia. Não pode ser. A minha Sofia. Lágrimas escorreram, e por um momento, senti pena, uma pontada afiada, como o primeiro corte de uma ferida. Mas a raiva era maior. Expulsaste-me sem explicações, João. Agora, vive com as tuas. Ele caiu de joelhos, implorando perdão, prometendo terapia familiar, uma nova casa em Cascais. Ri, amargamente. Tarde demais. A semente da dúvida está plantada. Ela vai murchar sozinha. Saí deixando-o ali, quebrado, e caminhei sob a chuva até ao mirador de Santa Catarina, onde o Tejo lambia as margens como um amante traidor. A vingança não era doce, era salgada, como as lágrimas que ainda caíam. Mas era minha, uma catarse brutal, que me libertara das correntes do amor iludido. Sofia voltou para casa naquela noite, mas o apartamento já não era o mesmo, discussões ecoavam pelas paredes, portas batiam como trovões.
Ouvi dizer que ela fugiu para Coimbra, sozinha, sem o pai para limpar as sujeiras. João vendeu o apartamento e mudou-se para o Porto, um fantasma de si mesmo, assombrado pelas mentiras que criara. E eu reconstruí. A livraria prosperou, tornando-se um café literário onde mulheres partilhavam histórias de traição e renascimento. Encontrei um amor novo, tímido, num cliente que lia Pessoa com olhos gentis. Mas à noite, quando o fado toca baixo, lembro-me da faca, não literal, mas a que enterrei no coração deles com precisão cirúrgica. Porque no fim, a verdadeira tragédia não é a perda, mas o que fazemos com ela. E eu escolhi viver, feroz e inteira, nas ruas ensolaradas de Lisboa, onde cada pedra guarda um segredo de dor e redenção.